final. Eu estava de frente para a entrada da cabana do velho Jigoro, enquanto o mesmo junto com Zenitsu, que estava vendado em algumas partes do corpo pelos golpes que recebeu durante o treinamento anterior, estava vendo como na minha frente tinha um estranho homem com um chapéu de palha com alguns sinos em seu chapéu, enquanto parecia carregar algumas coisas em suas costas enrolada cuidadosamente em uma tele, enquanto eu estava de braços cruzados olhando seriamente, mas também dando para ver a expectativa em meus olhos. Enquanto se dava para ver como Koga estava sentado no meu ombro com seus grandes olhos vermelhos de curiosidade, enquanto o homem que em minha frente quebra o silêncio que tinha durado por alguns segundos diz Deck. Esse homem tinha chegado me encarado com seus olhos, que mesmo não dando para ver por conta da sua máscara, parecia tão afiada como qualquer outra espada que se poderia ter visto. Talvez sua mirada representava o fato dele ser um ferreiro de espadas, mas também não fiquei para trás. Se iríamos ter uma mirada, então eu também afiaria minha mirada com ele, ficando assim por alguns segundos até que, como quebrado por esse sujeito que disse calmamente: meu nome é Aganezuka. Sou aquele que forjou a espada que será usada por Kaigaku. Eu aceno com a cabeça, deixando um pouco de lado minha mirada afiada, mas ainda estando sério, também muito expectante de como seria minha katana. O Aganezuka tirou a caixa das suas costas para colocar ele delicadamente no chão enquanto desembrulha o pano que cobria a caixa onde estava sendo guardada a espada. Eu forjei essa espada. Abrindo a caixa, revelando um outro pano que cobria o que parecia ser a espada, enquanto contava lentamente calmamente sobre a espada, enquanto delicadamente desembrulhava o pano ao redor da espada. Os materiais primais das espadas Nishirins são pó de ferro e minério da montanha mais alta que está mais próxima do sol. Pó de ferro vermelho escarlate e minério vermelho escarlate. Eles são metais que absorveram o poder dos raios de sol. Eu não interrompi a sua história, eu não tinha pressa, também sempre quis saber mais sobre essa montanha, de onde esses ferreiros tiram esses minerais, já que a autora nunca indagou tanto nessa montanha. Também era muito raro esses mineiros, além de incrivelmente misteriosos, que chamou a atenção do público. Mas como eu já disse, a autora não indagou muito nesse tema, e agora queria saber um pouco mais dela da boca do Aganezuka. A montanha de onde vieram os minerais, a montanha do raio de sol, banhada pela luz do sol o ano inteiro. Nunca foi tampada nuvens de chuva. O homem se levanta com a katana em mãos, que estava embainhada, e era uma katana com a bainha negra. Conseguia ver alguns pequenos detalhes em azuis claros e escuros. Eu olho para o Aganezuka, que estava me encarando, enquanto ele ainda estava segurando a espada em suas mãos, para o que parecia ser que ele estava me analisando com a sua mirada. Seus cabelos e olhos são negros, mas seu kimono é azul. Tenho certeza que sua espada pode se tornar uma azul, mas pelos seus tons negros dominante eu espero que venha uma espada que possa se tornar vermelha. Ele me entrega minha katana, onde eu seguro ela com firmeza, sentindo por alguns milissegundos onde somente de eu encostar na bainha dessa espada eu podia sentir uma espécie de eletricidade percorrendo completamente todo o meu corpo. Se essa espada pudesse ser uma parte de mim, isso me surpreendeu por um tempo, mas eu realmente não estava convencido de que iria ter uma espada vermelha, tampouco uma negra, já que eu sei que essas cores são mais dominantes em usuários ou descendentes da respiração solar. Eu não sou nenhum protagonista que já nasceu com a capacidade de usar a primeira respiração. Realmente estava acreditando de que eu iria ter uma espada azul, mais especificamente um azul escuro. Dentro da cabana do velho Jigoro, se dava para ver como estavam todos reunidos ao meu redor. Estava Zenitsu, que estava um pouco confuso por saber que as katanas dos caçadores mudava de cor, mas ele realmente estava curioso para saber qual seria a cor que a minha katana poderia ter. Jigoro estava sentado ao lado de Zenitsu, estando lá também para ver a cor da katana de Kaigaku. Também para apoiar Kaigaku, já que com isso ele se tornaria um caçador de Onis oficial. Já estaria quase
qualificado para receber missões. Já Ganezuka estás lá somente para ver se Kaigaku poderia ter a sorte de conseguir fazer com que sua lâmina Nichirin conseguisse um tom vermelho. Já eu estava aí sentado segurando a katana ainda pela bainha. Koga ainda estava no meu ombro também colocando seu apoio em mim. Eu dou um pequeno sorriso, acariciando Koga para com um olhar sério. É com muita expectativa eu lentamente seguro firmemente o mango da espada, sentindo agora como a energia que eu senti antes foi muito mais forte dessa vez, fazendo inconscientemente uns pequenos raios de coloração azul saírem da mão. Lentamente saco a espada da funda, sentindo cada vez mais como a energia ficava mais forte. A energia saia cada vez mais do meu corpo ao ponto de raios saírem dos meus olhos, fazendo por alguns instantes eles mudarem do negro como a escuridão ficarem azuis escuros como o céu noturno. Sacando a espada por completo, vendo uma katana de coloração cinza para erguer a espada, sentindo uma grande conexão com essa espada fosse como uma outra extremidade do meu corpo. Mas agora veria a parte que eu estava mais interessado. Eu aperto fortemente meu agarre na empunhadura da minha nova katana, enquanto usava a respiração do trovão. Colocava todos meus sonhos, objetivos e metas, e principalmente meus desejos, naquela espada, depositando tudo nela. Lentamente a espada foi mudando de cor enquanto um padrão de raio aparecia no meio da lâmina de coloração azul que brilhava intensamente, como um raio real de grande potencial. Mas o que surpreendeu a todos naquele lugar, inclusive eu, foi a cor que adotou minha espada. Não era nenhum azul escuro, não era nenhuma negra ou uma vermelha, mas era uma espada. Tirando o nosso protagonista Kaigaku, que já tinha visto essa cor de espada antes, mas somente uma pessoa em toda a história de Demon Slayer tinha aquele cor em sua katana. A cor que estava atualmente na minha katana era uma cor roxa mais escura, que dava uma boa combinação com raio azul no meio da lâmina, como se fosse um brilho na escuridão. Somente uma pessoa conhecida por Kaigaku já tinha tido essa coloração em sua espada. Essa pessoa atualmente é um demônio, e não qualquer demônio, mas é o Lua Superior 1, Kokushibo, o Lua Superior mais forte. Também o caçador de demônios, mas antigo, vivo na história, com a segunda respiração mais poderosa de toda a história de Demon Slayer. Mas também em compensação era a respiração mais complexa e desenvolvida de toda a história, tendo no total de 16 formas da respiração da lua, com um sendo mais mortal que o outro. Eu acho que eu entendo porque da espada ter ficado roxa para mim. Por causa do meu objeto. Isso é realmente inesperada, uma decepção ao mesmo tempo por não ter sido uma lâmina vermelha, mas também essa cor é nova. Nunca tinha visto ou ouvido falar de uma lâmina de coloração roxa. Qual poder ser o significado dessa cor de lâmina? Jigoro pensava um pouco enquanto tinha uma mirada curiosa pela inusual. A única cor que já tinha visto em uma lâmina. Era realmente uma boa cor. Combinava com os raios azuis, mas ainda assim era uma cor rara. A única que tinha visto numa espada. Ouvi dizer que a cor do roxo significa realeza. Nobreza, que também ela representa uma pessoa calma. Sabia além do respeito. Enquanto os presentes continuavam falando sobre a cor, eu estava no meu próprio mundo. Enquanto olhava meu reflexo na lâmina, essa cor, além de representar minha respiração, representa meu desejo. Meu objeto, que era também conseguir a respiração da lua. Ao contrário do que muita gente pensa, quando tem a oportunidade de escolher uma respiração, a maioria escolhe respirações como água, fogo, a do sol, etc. Mas eu sou diferente. Eu até acho interessante a respiração solar, além da sua postura. Acho ela incrível pelo fato dela ser feita através de uma dança, mas a respiração da lua era minha respiração favorita de toda a obra, mas não pelo fato dela ser a segunda mais forte. Apesar disso ser um dos motivos, pela complexidade da respiração, além de ser a técnica de respiração mais desenvolvida em toda a obra. Mesmo Kokushibo dizendo que a respiração da lua é somente uma cópia da respiração do sol. Ele conseguiu fazer uma respiração tão complexa com tantas formas que ele até hoje nunca encontrou alguém que pudesse aprender sua respiração, sendo a única respiração que não tem um sucessor. Aperto fortemente a katana para ver meu reflexo na lâmina da espada. Eu para embainhar ela para me levantar ter a mirada atenta de todos enquanto eu andava para fora da cabana. Aonde você vai, Kaigaku? Eu me viro na porta da cabana, olhando para Zenitsu para dizer calmamente, enquanto Koga usava suas garras para se prender à minha roupa, já se preparando para o que estava por vir. Eu vou fazer um test drive nessa beleza.
desaparecendo rapidamente da porta em alguns raios azuis de velocidade. Enquanto o ambiente tinha um nítido som de eletricidade percorrendo o ar, a Ganezuka rapidamente saiu da cabana, já que também queria presenciar como esse caçador novato iria testar sua nova lâmina, que além de demorar muito para fabricar, queria ver como era uma lâmina roxa cortando. Ele rapidamente foi parado por Jigoro, que apontou para o outro lado dizendo que o campo de treinamento ficava para aquela direção, onde já se podia ver Zenitsu correndo naquela direção. Eu estava no campo de treinamento, enquanto estava com os olhos fechados, enquanto minhas roupas e cabelos eram movidos pela suavidade do vento, enquanto em uma árvore sentado está Koga, que estava observando tudo com seus olhos vermelhos, enquanto via como eu tinha a katana na minha cintura no lugar das minhas costas, como era sempre que eu colocava para fazer as demais posturas, além de ser um costume de colocar a espada nas costas. Mas Koga não era o único que estava observando o nosso protagonista, já que tanto como a Ganezuka quanto o velho Jigoro, Zenitsu estava observando minhas ações e esperando o que eu iria fazer, já que de frente para mim tinha outra pedra amarrada com uma grande corda. Poderia parecer que essa pedra poderia ser a mesma pedra que foi usada no treinamento onde eu fiz antes de ir para a seleção final, mas diferente daquela pedra de tempo atrás. Essa era uma merda muito maior, que além de ser maior era mais larga, é muito mais resistente do que a anterior, sendo muito mais difícil de cortar do que a anterior. O velho Jigoro tinha preparado essa pedra especificamente para ir além das minhas técnicas de espadas e ter melhorado muito mais minha respiração. Hoje, com a nova espada de Shirin, eu estava respirando profundamente, enquanto algumas veias tanto das minhas mãos quanto nos meus braços e até mesmo em meus pescoço e veias da testa, por alguns instantes, vendo como alguns raios elétricos saiam do meu corpo de coloração azul. A Ganezuka, mesmo realmente querendo ver a nitidez da sua espada em ação, muito mais por ver que era uma cor tão única quanto o roxo fez realmente querer ver sua mais nova criação. Mas ele estava bastante preocupado por sua espada estar sendo usada para cortar uma pedra muito grande. Ele não duvidaria se quem estivesse fazendo isso fosse um Ashira, mas Kaigaku agora era um caçador de Onis novato e tinha medo de que Kaigaku quebrasse sua espada tentando cortar aquela enorme pedra. Jigoro coloca a mão no ombro de Ganezuka para dar um olhar de que confiasse em Kaigaku. Se Kaigaku já está naquela pedra, então significa que ele já está pronto para poder cortar aquela pedra. Eu lentamente me agacho, enquanto me colocava numa postura baixa, enquanto as meias no meu corpo se marcavam, enquanto uma grande quantidade de ar era sugada pelos meus pulmões, fazendo o ambiente ao meu redor ficar eletrificado. Enquanto vários raios azuis rodeavam meu corpo, eu seguro firmemente a bainha com minha mão marcada com veias, enquanto minha outra mão segurava a bainha da espada, enquanto rapidamente abria meus olhos, que brilhavam com energia azulada cheia de raios, enquanto meu corpo era coberto com ainda mais raios, intensificando a atmosfera do lugar enchendo o ar de eletricidade, até que uma voz estrondosa saiu dos meus lábios, enquanto os raios aumentavam e se intensificaram. Respiração do trovão, primeira forma, lampejo do trovão. Eu rapidamente desaparecia em um borrão de velocidade, enquanto os raios e trovões caíam na atmosfera para rapidamente reaparecer atrás da pedra gigante, embainhando lentamente a espada, enquanto a eletricidade em meus corpos desaparecia lentamente, enquanto o nítido som da lâmina soava no lugar para eu virar lentamente para trás, vendo como a pedra caía para os dois lados partida pela metade, enquanto sua superfície era impactada por vários raios de eletricidades que desapareciam com o tempo. Vendo como a pedra tão grande imparável foi cortada tão limpamente sem nenhum erro no corpo, fazendo o espaço cortado entre as pedras serem extremamente lisas. Eu olho para a espada em minhas mãos, apertando ela com força e com determinação para dizer, olhando para Ganezuka, que realmente ficou surpreso, mas ao mesmo tempo contente com o resultado que foi mostrado. Dante desde a sua mais nova criação, que era essas lâminas Shirin roxa. Ela é perfeita. Tempo depois se dava para ver como eu já estava saindo do meu quarto, já vestido com um uniforme negro que cobria todo o meu corpo, ao de um cinto bem apertado na minha cintura, que mesmo assim era confortável o suficiente para não limitar meus movimentos. Em outras palavras, era um bom uniforme. Realmente é um bom uniforme, combina com você. Jigoro dizia analisando meu uniforme, enquanto Zenitsu estava realmente encantado pelo uniforme, achando ele até mesmo genial de certa forma.
É realmente um bom uniforme, mas está faltando algo nele para eu me tornar um caçador de Oni oficial. Digo com um pequeno sorriso para eu sacar do quarto a Oriazu entregue pelo próprio Jigoro, aonde eu coloco ele por cima do uniforme enquanto colocava agora minha katana nas costas para se ver como agora sim eu parecia um autêntico caçador de Onis, fazendo o velho Jigoro acenar com a cabeça junto com Zenitsu, que acharam que realmente o Aori deu um toque melhor no uniforme, me sacando um sorriso até divertido com isso, mas isso não durou muito tempo, já que eu percebi como Koga olhava numa direção com muita intensidade, como um caçador que acabou de encontrar sua presa favorita. Eu olho para a direção para onde Koga estava olhando e entendo porquê do comportamento do meu amigo felino, pois ali na janela estava meu corvo, que seria o responsável por me dar as missões de caçadores de Onis. O pássaro estava bem alerta por conta da mirada predatória de Koga, que parecia que a qualquer momento ele poderia pular em cima do corvo para abocanhar ele. Não, Koga, esse você não pode comer, ele é amigo, você pode abocanhar ele. Koga deu um miado um pouco irritado, olhando para mim para depois olhar para o gordo, que só deu um grunhido de pássaro enquanto abanava suas asas como se estivesse tirando sarro de Koga, que só olhou para o corvo com um olhar de que isso não iria ficar assim. O corvo voou até meu braço estendido para ele, enquanto Zenitsu, que também estava vendo tudo, tinha tapado um pouco seus ouvidos por causa do grunhido alto do corvo, já que seus sentidos auditíveis eram muito sensíveis. Sua audição não melhorava isso enquanto Jigoro e eu só ríamos um pouco da desgraça de Zenitsu, que só ficou com cara de poker pelas nossas reações. Cave. Kaigaku. Vá para a cidade ao norte depois da linha do trem Cave. Vá rápido caçar os demônios. Essa é a sua primeira missão. Lembre-se bem. Na cidade ao norte, crianças estão constantemente desaparecidas. Toda a noite. Ao ouvir a missão, o ambiente ficou um completo silêncio realmente incômodo, mas tudo que dava para sentir nesse silêncio era uma grande sede de matar, enquanto o corvo era Oki, mas sentia esse desejo de matar vendo como os olhos negros de Kaigaku, que pareciam negros como a noite, agora era um vazio negro sem fim, onde tudo que você poderia ver era um abismo. Eu deixo a pressão se dissipar quando uma mão era colocada no meu ombro, sendo essa a de Zenitsu, que estava tentando me acalmar por causa do tipo de missão que eu tinha que fazer. Confesso que eu esperava muita coisa, mas o meu limite eram crianças. Se tem uma coisa que realmente consegue me irritar, é a morte de uma criança que foi alguém o responsável. Isso me tira do sério. Eu vejo como Jigoro me estendia uma bolsa com algumas coisas dentro, como alguns mantimentos. Um pouco de dinheiro, para o mesmo dizer, colocando a mão no meu ombro. Para a sua viagem, e espero que chegando na sua missão, você possa cortar a cabeça daquele demônio por mim. Eu dou um sorriso pegando a bolsa para responder, colocando ela nas minhas costas. Pode deixar comigo, velhote. Se eu for correndo agora, ainda consigo pegar o trem para chegar nessa cidade antes do anoitecer. Pode ter certeza, daqui de hoje esse demônio não passa. Tempo depois de me despedir do velho Jigoro de Zenitsu, eu estava entrando em um trem, enquanto o meu fiel companheiro Koga estava atualmente sentado no banco ao meu lado, enquanto o mesmo estava aproveitando quanto esse banco era confortável, como um bom gato preguiçoso, que me fez sacar um pequeno sorriso mesmo na minha raiva. Mas eu tinha que ter a mente calmada, porque se eu não pensasse com claridade foco todo o tempo, isso poderia me causar faturas me levar pelas emoções contra um Oni. Seria como se eu quisesse me lançar de um precipício para morrer. Mas se tinha uma coisa que eu iria fazer com toda a certeza, era que esse demônio não passaria dessa noite. Olhar dentro de um trem ver como o lugar que você morava conhecia como palma da sua mão era um sentimento estranho, que mesmo que eu ainda vá voltar para esse lugar algum dia, ainda assim me dá um sentimento de saudade, mesmo não passando nada de tempo. Passar muito tempo com pessoas tão incríveis como são velho Jigoro e Zenitsu me fez querer eles ainda mais como família, me fazendo me questionar um pouco do porquê Kaigaku original não conseguia ver o quanto essas pessoas se importavam com ele.
é que aceitam ele de todo o coração. É que mesmo quando ele estava maltratando alguém como Zenitsu mesmo nunca o odiou, mas sim ainda continuava o admirando ao ponto de tentar criar uma nova forma da respiração do raio somente para conseguir acompanhar alguém tão desprezível como foi Daigaku naquele tempo. É me lembrando do rosto de Zenitsu que era como um irmão mais novo que se inspirava em mim e que me via como um ídolo a seguir. Me fez ter a determinação renovada. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas infelizmente ainda faltava um por enquanto até lá. Espero ter sido a melhor versão de mim mesma. Espero que Zenitsu esteja mais forte também, porque mesmo eu acreditando fortemente em Zenitsu, não posso não me preocupar por ele como irmão mais velho, já que isso tinha virado um instinto natural meu. Finalmente vendo meu lugar desaparecer na distância, deixando meus pensamentos de lado para ter uma expressão, mas seria estando focado na missão. Afinal, ainda tinha um Oni para eliminar. Mudando de cenário, se dava para ver uma pequena loja que tinha muitas coisas à mostra, como algumas ervas, utensílios e até mesmo alguns brinquedos infantis. Nessa loja se encontrava uma pequena senhora que estava varrendo a loja sem muita preocupação, enquanto tinha uma expressão de boa anciã, enquanto estava tendo cuidado para limpar em todos os lugares para deixar a loja bem limpa. Mas uma voz tirou a concentração da pequena anciã. Uma voz de uma pequena criança. É um garoto atrás dela, o que fez a anciã se virar vendo um garoto de estatura pequena com grandes olhos. Vovó, eu vim comprar mais doces. O anciã simplesmente riu, enquanto negava com a cabeça para deixar de varrer e colocar a vassoura de um lado para dizer, indo até uma ala da pequena lojinha: você realmente é um guloso, Takeda. Se você continuar comendo tanto doce, assim vai acabar ficando gordinho. O garoto simplesmente riu um pouco enquanto coçava a parte de trás da cabeça para dizer um pouco apenado: é que eu realmente gosto dos doces da vovó Shiba. A anciã só riu mais um pouco, dando alguns doces para o pequeno Takeda, que o mesmo simplesmente sorriu, agradecendo pelos doces antes de ir para fora da loja. Mas antes que o garoto pudesse sair da loja, a anciã disse: ei, Takeda. O pequeno Takeda olhou para trás, vendo como a vovó Shiba tinha uma bala na mão para entregar para o pequeno Takeda e dizer: um presente da vovó Shiba, por você ser um bom garoto que sempre compra na minha loja. O Takeda só sorriu, incrivelmente feliz por ter recebido doce extra para agradecer à senhora. Para se despedir da senhora, que simplesmente suspirou para voltar para sua loja. Mas uma peculiaridade que ninguém tinha percebido era que a velha Shiba tinha agora um sorriso cheio de dentes que não parecia nem um pouco parecido com um doce, mas sim um macabro. Cheio de malícia e loucura, enquanto seus olhos brilhavam com essa loucura, enquanto ria baixinho, mas dando para perceber seus dentes que não eram humanos. Enquanto isso, o garoto que estava andando pelo povoado não percebeu como algo negro, que parecia um pedaço de carne, entrava dentro do doce para o garoto comer esse doce sem perceber que tinha comido algo mais do que isso.